Você foi escolhido e o Espírito Santo quer falar com você. E se tudo o que você está vivendo for um sinal de que o céu está te chamando pelo nome? E se as portas que se fecharam, as pessoas que te deixaram e o silêncio que te rodeia forem, na verdade, o som do Espírito Santo sussurrando: você foi escolhido? O que você faria se descobrisse que Deus separou este momento só para te despertar? Não ignore isso. Permaneça até o final, porque essa mensagem tem um destino: o seu espírito. E no fim, faremos uma oração poderosa que pode marcar sua vida. Escreva amém nos comentários como um ato de fé e abra o coração. O céu quer falar com você. Não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15:16. Quando a vida começa a apertar por todos os lados, quando nada mais parece encaixar e as respostas não chegam, a maioria acredita que é coincidência, azar ou fase difícil. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo quando o coração entra nesse território de perguntas silenciosas. O que muitos chamam de confusão, Deus chama de convocação. Há momentos em que o céu interrompe a rotina para revelar que alguém foi separado de forma específica. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Essa inquietação que você não consegue calar, essa sensação de que existe algo maior te chamando, isso não é psicológico, não é imaginação. É o Espírito Santo tentando alcançar você, porque você foi escolhido para ouvir algo que não pode ser ignorado. As pessoas ao redor podem não perceber, mas Deus não escolhe baseado no que o mundo vê. Ele olha para o que ninguém enxergou, para o que você mesmo tentou esconder, para o que foi quebrado, machucado e deixado de lado. Ele observa aquilo que sobreviveu dentro de você mesmo depois de tantas perdas. Foi por isso que ele declarou: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Essa palavra não é apenas uma lembrança bíblica, ela é uma identidade espiritual. E quando Deus conhece alguém de antemão, Ele marca essa pessoa com um propósito que nenhuma força humana pode impedir. Por isso você sente esse chamado tão forte. É porque existe algo em seu espírito que responde quando o céu se move em sua direção. Não importa quantas vezes você tentou seguir caminhos que não eram seus. Não importa quantas vezes você tentou se encaixar em lugares que sufocavam sua alma. Não importa quantas vezes você achou que Deus estava distante. A verdade é que enquanto você tentava sobreviver emocionalmente, Deus estava te separando espiritualmente. Ele protegeu a sua vida quando você nem sabia que estava em perigo. Ele interrompeu coisas que você achava que queria, porque você pertence a algo maior. E agora, neste exato momento, Ele está usando essa palavra para te trazer de volta ao lugar onde sua identidade é confirmada. O Espírito Santo se aproxima quando o coração está aberto, mesmo que machucado. E Ele está fazendo isso agora, porque sabe que você chegou ao ponto em que não quer discursos motivacionais nem frases bonitas. Você quer verdade. Você quer direção. Você quer entender por que sua alma tem chorado em silêncio. E Deus responde: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Essa resposta começa aqui. Este vídeo não é sobre coincidência, é sobre propósito. É sobre o céu insistindo em alguém que talvez tenha perdido forças, mas não perdeu sensibilidade, porque somente os escolhidos conseguem sentir quando Deus está perto, mesmo sem ouvir barulho algum. Prepare seu espírito. A mensagem que vem a seguir não é teoria, não é motivação vazia e não é discurso repetido. É revelação para quem foi escolhido. Fique até o fim e permita que a voz do Espírito Santo encontre espaço dentro de você. Existem momentos em que Deus escolhe calar todas as vozes ao nosso redor para que possamos finalmente ouvir a dele. E não é porque ele está distante, mas porque quer que nossa atenção se volte completamente para o que ele deseja revelar. O mundo está cheio de distrações, exigências e ruídos que tentam ocupar o espaço da nossa fé. E quando tudo isso começa a falhar, quando os apoios se rompem, quando os caminhos perdem a lógica, é aí que o céu sussurra algo que poucos conseguem escutar.
Você foi escolhido. Não para viver como todos, não para repetir padrões, mas para viver debaixo de um chamado que exige separação. E essa separação dói. Você não se sente deslocado por acaso. Existe um propósito por trás disso. O Espírito Santo tem um jeito muito particular de conduzir aqueles que ele separa. Ele tira das multidões, fecha portas que pareciam boas, silencia conversas que pareciam necessárias e afasta tudo o que pode distrair a caminhada espiritual. Isso não é castigo, é treinamento. É um caminho estreito demais para levar bagagens desnecessárias. E é por isso que você tem sentido a pressão aumentando nos últimos tempos. Porque existe algo maior prestes a nascer. E para isso, o céu precisa te deixar sensível, atento, disponível. E essa sensibilidade espiritual só é ativada quando nos sentimos vulneráveis. A vulnerabilidade espiritual não é fraqueza, é abertura. É quando, sem máscaras e sem respostas prontas, nos rendemos à presença do Espírito Santo e dizemos: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. E essa disposição interior é rara. Nem todos querem isso. Muitos desejam os milagres, mas rejeitam o processo. Muitos pedem direção, mas evitam o silêncio. Muitos querem ser usados por Deus, mas continuam tentando controlar tudo com a própria força. Mas com os escolhidos é diferente. Eles até tentam fugir, mas algo dentro deles os chama de volta. Há uma voz interna que grita mesmo quando os lábios estão calados. E essa voz diz: Você nasceu para algo que ainda não viu. Continue. Talvez você tenha olhado ao redor e não enxergado ninguém que entenda o que você está vivendo. Talvez tenha chorado sem conseguir explicar o motivo. Talvez tenha tentado disfarçar sua dor com ocupações, com tarefas, com relacionamentos que não alimentam o seu espírito. Mas hoje o céu te para dizer: Eu vejo o que os outros não veem. A Bíblia diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Se você tem clamado, mesmo que em silêncio, o céu já está em movimento. O Espírito Santo não está longe, ele está mais perto do que você imagina, e essa proximidade está prestes a se tornar revelação. Não há nada mais poderoso do que entender que tudo o que você viveu até aqui estava, na verdade, te empurrando para mais perto do propósito. Os atrasos, as rejeições, os erros, as portas fechadas, tudo cooperou para que você se tornasse sensível à voz que está falando agora. É por isso que essa mensagem chega até você com esse peso espiritual. Não é por acaso, é confirmação. Confirmação de que o tempo de esconderijo está prestes a terminar e que o tempo de escutar com clareza aquilo que Deus vinha sussurrando em meio às dores está apenas começando. A próxima parte vai revelar com ainda mais profundidade o que está por trás dessa escolha divina sobre sua vida. Prepare-se para perceber sinais que talvez você nunca tenha conectado antes, mas que vão se encaixar como peças espirituais, sendo colocadas no lugar certo, no tempo certo. Você foi escolhido, e é por isso que certas coisas não funcionam mais para você. Há ambientes que antes te acolhiam, mas hoje te sufocam. Há pessoas com quem você se sentia confortável, mas agora se sente deslocado. Há lugares que antes pareciam familiares, mas hoje parecem terra seca. Quando o Espírito Santo separa alguém, ele começa a tirar o sabor das distrações. Nada mais sacia, nada mais preenche, porque o céu está te puxando para perto. E esse vazio não é falta de algo, é excesso de chamado. Quando Deus quer revelar o que preparou para um escolhido, ele começa quebrando tudo o que é temporário para revelar o que é eterno. Você olha para trás e percebe que as perdas não foram aleatórias. Houve ciclos que terminaram sem explicação, relacionamentos que desmoronaram no auge, portas que se fecharam quando tudo parecia estar indo bem. Mas não foi rejeição, foi preservação. Deus não queria que você se estabelecesse em um lugar que não era seu destino. Por isso, ele permitiu a quebra, o fim, o afastamento. E por mais doloroso que tenha sido, hoje você sente que algo dentro de você continua em pé. Uma chama que ainda arde,
um sopro que ainda insiste. Essa é a marca de quem foi escolhido. Tudo ao redor pode ruir, mas por dentro há uma convicção que não morre. A Bíblia mostra isso com clareza quando Deus chama Moisés no meio do deserto, em um arbusto que queimava, mas não se consumia. Êxodo 3:2. É assim que Deus age com os escolhidos. Ele os chama nos lugares improváveis, nos cenários de frustração, em meio ao isolamento. E ainda que o fogo das lutas tenha tentado apagar a fé, há algo que continua queimando. O Espírito Santo não se ausentou. Ele estava usando o silêncio para preparar um novo envio. Por isso você está aqui agora, ouvindo essas palavras. Não é sobre motivação, é sobre ativação. O Espírito Santo está te lembrando do que Ele mesmo te revelou, talvez há anos atrás, talvez quando você ainda era jovem e sonhava com um futuro que hoje parece distante. Mas Deus não esquece promessas. Ele não muda de ideia. Ele não erra em suas escolhas. A palavra diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Você pode ter fugido, se confundido, se envolvido com o que não devia. Pode ter se calado, se cansado, se escondido. Mas o chamado continua vivo. O que Deus depositou em você não caducou com os erros, está apenas adormecido. E essa mensagem vem como despertador da parte do céu. Você não foi rejeitado. Você foi separado. É por isso que não consegue se conformar com uma vida rasa. É por isso que o que prende os outros não prende você. É por isso que suas lágrimas escorrem mesmo quando ninguém vê motivo. Você não está sendo fraco. Está sendo refinado. O Espírito Santo está te esvaziando do que é humano para te encher com o que é dele. Como diz em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso que está acontecendo. O barro está trincando, mas o tesouro está intacto e logo será revelado. A dor não foi em vão. O silêncio não foi castigo. A espera não foi perda de tempo. Tudo está sendo alinhado para o tempo certo. E se você sente que essa palavra te alcançou no limite, entenda. Esse limite é o ponto exato onde Deus inicia algo novo. A partir daqui, vamos mergulhar ainda mais fundo nos sinais ocultos da escolha espiritual. Você vai perceber que há marcas sobre sua vida que sempre estiveram lá. Só estavam esperando a revelação certa para serem compreendidas. Existem batalhas que ninguém vê, mas que consomem quem carrega o chamado. Nem todos que são escolhidos por Deus andam com um selo visível. Muitas vezes, quem carrega a marca do Espírito Santo é exatamente quem mais sofre em silêncio, quem vive conflitos internos que não consegue explicar, quem se sente sobrecarregado mesmo quando tudo parece estar em paz do lado de fora. Isso acontece porque o inimigo reconhece os que foram separados antes mesmo que eles próprios se reconheçam. E por saber o que Deus vai fazer, o inferno tenta impedir antes que se cumpra. A pressão não é sinal de abandono, é evidência de propósito. Quando você não entende quem é, qualquer luta parece injusta. Mas quando o Espírito Santo revela que você foi escolhido, até a dor ganha um novo significado. O choro passa a ser um tipo de clamor. A espera se transforma em preparo. As perdas se tornam podas. E os desertos deixam de ser castigos. Tornam-se salas secretas de treinamento. Deus não chama ninguém para algo grande, sem antes testar no oculto. E é nesse oculto que você tem sido tratado. Deus está formando em você uma fé que não depende de plateia, que não precisa de aplausos, que não desaba com a ausência de respostas. A Bíblia mostra como isso acontece com Davi. Enquanto todos viam apenas um pastor de ovelhas, Deus via um rei. E antes de colocá-lo no trono, o levou a esconderijos, cavernas, perseguições e humilhações. Porque antes de reinar sobre outros, ele precisava aprender a governar o próprio coração. Assim também é com você. O Espírito Santo tem usado as situações mais difíceis para moldar dentro de você uma maturidade espiritual que o mundo não entende, mas que o céu aplaude. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Deus está perto, mesmo quando parece em silêncio.
E Ele salva, mesmo quando ninguém mais acredita. A luta que você enfrenta não é normal. Ela é seletiva. Há ataques que vêm só contra aqueles que carregam destino profético. E é por isso que você precisa discernir o que está por trás de tudo que tem enfrentado. Quando você não entende isso, se revolta. Mas quando entende, se posiciona. E esse posicionamento começa no espírito. Começa quando você reconhece que não pode vencer com força própria, mas pode permanecer firme, confiando na promessa. Como está escrito, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essa não é uma frase de efeito. É uma garantia espiritual para quem caminha no centro da vontade de Deus. Você pode até não enxergar saída agora. Pode se sentir exausto, mas saiba, quanto mais intensa a batalha, mais clara será a vitória. Porque Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou em silêncio será usada como semente para aquilo que está por vir. O céu não te esqueceu. O Espírito Santo não se afastou. Ele apenas está te permitindo crescer além da superfície. E quem cresce no secreto, floresce onde ninguém esperava. O que virá a seguir não é teórico, é vivência espiritual. Vamos avançar para os próximos sinais que confirmam que o Espírito Santo está conduzindo tudo, inclusive aquilo que você achava que era atraso. Prepare seu coração. A revelação continua. Quando o Espírito Santo quer falar com alguém que foi escolhido, ele começa fechando todas as outras vozes. Aquilo que antes fazia sentido, perde o sabor. As respostas dos outros já não preenchem. Os conselhos humanos soam vazios. E até a lógica parece entrar em colapso. Isso porque Deus está gerando algo tão específico, tão único, que não pode ser contaminado por opiniões alheias. Você foi escolhido, e essa escolha não se encaixa nos moldes comuns. O caminho dos escolhidos não é popular, não é fácil, e quase sempre é solitário, mas também é glorioso, porque é trilhado ao lado do Espírito Santo, e é nesse caminho que ele começa a confrontar tudo o que em você ainda tenta negociar com o mundo. Deus não compartilha espaço com distrações, por isso ele tira o brilho do superficial. Aquilo que prendia a sua atenção perde o valor. Os planos que antes entusiasmavam, agora causam desconforto. E mesmo quando tudo parece estar indo bem aos olhos de todos, você sabe que algo dentro de você está incompleto. Isso não é vazio emocional, é fome espiritual. É o Espírito Santo querendo te reposicionar. Foi assim com o profeta Jeremias. Quando ele tentou silenciar o que ardia dentro dele, descobriu que o chamado não podia ser sufocado. Ele disse: "Se eu disser não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se torna dentro de mim como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais." Jeremias 29. Isso é o que acontece com quem foi separado por Deus. Mesmo tentando se adaptar, se apagar ou se calar, a palavra que está dentro queima. E queima porque foi enviada com destino certo. Você. Talvez você esteja cercado de pessoas que não entendem o que está sentindo. Talvez até ache que está enlouquecendo, porque nada mais te completa. Mas a verdade é que essa sensação de inadequação não é fraqueza, é santificação. O Espírito Santo está te limpando por dentro, mesmo quando por fora tudo parece o mesmo. Ele está te chamando para algo que exige discernimento, e discernimento só nasce na presença. Só floresce no secreto. Só se fortalece quando todas as outras vozes se calam. E quando você começa a escutar a voz de Deus de forma nítida, tudo muda. As decisões ganham direção, os sonhos ganham sentido, a dor se transforma em intercessão, e até o passado começa a ser compreendido como parte de um plano maior. O Espírito Santo é um guia fiel. Ele não te deixa no escuro. Ele te prepara na escuridão para te revelar a luz. E é nesse processo que você entende. Não é sobre ser reconhecido, é sobre estar alinhado com o céu. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10:27.
Se você está ouvindo essa voz agora, mesmo que tudo em sua vida pareça bagunçado, isso é prova de que você ainda está no caminho. Porque os escolhidos não caminham por vista, caminham por direção. E mesmo quando tropeçam, levantam-se guiados pela voz que nunca se cala. Nada foi à toa. Nenhuma dor foi desperdiçada. Nenhum silêncio foi em vão. Cada detalhe foi orquestrado para que você chegasse até aqui, com o coração pronto para ser transformado de dentro para fora. E agora que sua alma começa a perceber o agir de Deus por trás de tudo, vamos mergulhar ainda mais fundo no próximo sinal que confirma essa escolha divina. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai confrontar, consolar e confirmar aquilo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais você começa a perceber que não foi chamado para andar nos mesmos caminhos de todo mundo. Existe uma espécie de inquietação santa dentro de quem carrega um chamado verdadeiro. Você tenta viver como os outros, pensar como os outros, mas algo dentro de você não te deixa em paz. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele também limita esse alguém. Há lugares onde você não pode permanecer. Há pessoas com quem você não pode se misturar. Há decisões que parecem normais para todos, mas para você são bloqueadas espiritualmente. Isso é uma marca. É um cerco protetor de Deus sobre a sua vida. Ele não te quer comum. Ele te quer consagrado. Você começa a notar que certas oportunidades simplesmente não funcionam. Portas que pareciam perfeitas se fecham no último instante. Conexões que pareciam promissoras desmoronam. E o que no início parece injusto, aos poucos se revela como cuidado. Porque o céu não permite que quem foi escolhido se contamine com o que enfraquece o espírito. Deus é zeloso com aquilo que Ele mesmo plantou dentro de você. E por isso, Ele permite interrupções repentinas. Situações que te forçam a parar, refletir, dobrar os joelhos. Porque Ele sabe que, se você for longe demais no caminho errado, vai custar caro demais voltar. A palavra diz: bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Salmos 94, 12. A repreensão de Deus é um sinal de intimidade. Ele corrige aqueles a quem ama. E quando o Espírito Santo está formando alguém para algo grandioso, ele não deixa o erro se tornar hábito. Ele bloqueia, ele expõe, ele interrompe. Porque não se trata de conforto, se trata de destino. Você pode até não entender agora por que perdeu certas coisas, mas um dia vai agradecer por não ter seguido por aquele caminho. O que hoje é dor, amanhã será livramento. Quem carrega o Espírito Santo não vive segundo as emoções, vive segundo o discernimento. E esse discernimento vem da obediência. Mesmo quando dói, mesmo quando confunde, mesmo quando parece não fazer sentido. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, Mateus 4:1. Ele não foi para lá por erro, nem por acaso, mas por direção divina. E no deserto, o Pai o fortaleceu, o Espírito o sustentou e o inimigo tentou desviá-lo. Mas ele permaneceu firme. Assim é com os escolhidos. O deserto não é o fim, é o início da capacitação. Você foi escolhido, por isso não se assuste quando tudo ao seu redor parecer apertado. Essa limitação não é ruína, é preservação. Deus não está te punindo. Ele está te protegendo de coisas que você ainda não consegue ver. Ele está impedindo que sua promessa seja abortada. E enquanto você sentir esse cerco invisível ao seu redor, saiba, o céu ainda está te guardando. Você ainda está dentro da rota. Ainda que não veja, ainda que não entenda, Deus está guiando cada detalhe com precisão. Você não está sozinho. Os profetas, os apóstolos, os homens e mulheres de Deus que vieram antes de você também passaram por esse isolamento. E todos eles descobriram que depois da dor da separação vem o poder da revelação. É disso que falaremos no próximo ponto. Como o Espírito Santo transforma esse isolamento sagrado em combustível profético para os próximos passos da sua missão. Você foi escolhido e por isso as batalhas que enfrenta são específicas. Elas não surgem por acaso,
nem por karma, azar ou coincidência. Quando Deus separa alguém para um propósito elevado, esse alguém se torna alvo visível no mundo espiritual. O inimigo não ataca qualquer um. Ele investe energia contra aqueles que carregam uma unção, que pode destruir fortalezas, libertar pessoas, restaurar vidas e abalar territórios. A guerra contra você não é porque você é fraco, é porque você representa a ameaça. O que está sobre sua vida incomoda o inferno. E o que mais surpreende é que muitas vezes você não entende a intensidade da guerra, porque ela não se manifesta da forma que você esperava. Ela vem em forma de exaustão, sem explicação. Pensamentos confusos, ansiedade crescente, sonhos agitados, desânimo constante, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Essa é a maneira que o inimigo usa para tentar neutralizar a sensibilidade espiritual do escolhido. Porque se ele não pode te parar por fora, vai tentar te sabotar por dentro. Ele tenta desgastar o espírito através de pressões mentais. Mas o Espírito Santo não fica indiferente a isso. Ele envia socorro. A Bíblia diz: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Enquanto você pensa que está sozinho tentando resistir, há uma intercessão celestial acontecendo a seu favor. O Espírito Santo não apenas observa sua dor, ele entra nela. Ele desce aos lugares onde ninguém mais desce. Ele interpreta suas lágrimas, seus silêncios, seus gritos abafados. E no meio da guerra invisível, ele libera estratégias para que você não apenas sobreviva, mas vença com autoridade. É nesse lugar de guerra oculta que você começa a perceber o que realmente carrega. A unção que Deus colocou em você não foi dada para te fazer popular. Foi dada para te fazer resistente. E resistência não se constrói em palcos, mas em lugares secretos, de confronto e rendição. Como Paulo escreveu: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. É nesse paradoxo que o Espírito Santo te fortalece. Você cai aos olhos humanos, mas se levanta no mundo espiritual. Você chora por fora, mas por dentro é lapidado como uma espada de guerra. Esse é o tipo de fornalha que Deus permite apenas para os que foram escolhidos. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele sabe que você vai suportar. Ele sabe que depois do fogo virá a glória. Ele sabe que depois da lágrima virá o testemunho. Ele sabe que depois da noite escura virá a luz que te fará enxergar tudo com clareza. E essa clareza vai te libertar do medo, da dúvida, da inércia. Você vai olhar para trás e perceber que o que parecia injustiça era, na verdade, lapidação. O Espírito Santo te viu no dia em que você quase desistiu, mas mesmo assim orou. Ele te viu no momento em que ninguém te estendeu a mão, mas você escolheu perdoar. Ele viu quando você abriu mão de atalhos para permanecer no propósito. E por tudo isso, Ele te honra hoje com discernimento. Você já não é mais o mesmo. A dor te amadureceu. A guerra te refinou. E agora, Ele vai te conduzir a um novo nível de compreensão espiritual. No próximo ponto, você vai entender por que certas marcas emocionais que você carrega não são feridas aleatórias, mas vestígios de uma batalha espiritual que confirmou quem você é diante de Deus. Prepare-se para uma revelação sobre identidade que vai mudar a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Toda marca profunda que você carrega tem uma história que o céu conhece. Cicatrizes invisíveis, traumas antigos, rejeições dolorosas, perdas que ainda ecoam na alma. Nada disso é acaso. São registros espirituais de uma jornada onde o Espírito Santo nunca te deixou, mesmo quando parecia ausente. Os escolhidos não passam ilesos pela vida, passam lapidados. São moldados com cuidado, esvaziados com propósito, marcados por dentro antes de serem revelados por fora. Deus não se impressiona com aparência. Ele escolhe corações que suportam ser quebrados para serem reconstruídos segundo a sua vontade. Quantas vezes
Você foi rejeitado sem motivo. Quantas vezes foi excluído sem explicação? Quantas vezes tentaram apagar o brilho que você nem sabia que tinha? Essas feridas não foram deixadas para te destruir, mas para te lembrar de que você nunca foi comum. Há um peso espiritual sobre sua existência. Desde cedo, Deus tem te chamado para algo maior, e desde cedo, o inimigo tenta te convencer de que você não vale nada, porque ele sabe que, se você descobrir quem é, se você entender o que carrega, ele não poderá mais te paralisar com mentiras. A palavra diz: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus", e de fato somos. 1 João 3:1. Você é filho, não por merecimento, mas por adoção. Foi escolhido, separado, redimido. E isso não muda conforme as estações da vida. Mesmo quando tudo desmorona, o céu continua te chamando pelo nome. Você pode não ter reconhecimento, mas tem identidade. Pode não ter aceitação humana, mas tem aprovação divina. E isso basta para continuar. Porque quem carrega um chamado não vive por aplausos, vive por convicção. Essa convicção nasce quando você entende que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum abandono foi ignorado, nenhum grito preso na garganta foi em vão. Deus viu tudo. Ele estava lá quando você orava sem forças, quando você perdoava chorando, quando você se calava diante de injustiças. E cada vez que você escolheu obedecer mesmo sem entender, o céu registrou. O Espírito Santo nunca te abandonou. Ele apenas te conduziu por caminhos que fortalecem, não que explicam. Porque a fé que sustenta o escolhido não nasce da lógica, nasce da entrega. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais tentar se adaptar. Não precisa mais fingir que não sente o que sente. O que há dentro de você é real, é profundo, é do Espírito. E Ele quer te lembrar de que você foi escolhido, não porque era o melhor, mas porque era disponível. Deus não usa perfeitos, usa rendidos. E você tem se rendido mesmo machucado, mesmo confuso, mesmo sem garantias. Isso é fé. E é essa fé que Deus vai usar para levantar algo novo na sua história. No próximo ponto, vamos entrar em uma revelação sobre como o Espírito Santo transforma a dor do passado em autoridade espiritual. E como aquilo que antes te feriu, agora será o canal pelo qual outros serão curados através da sua vida. Prepare seu espírito, porque o que está por vir é confirmação para o seu chamado. Você foi escolhido, e por isso, sua história carrega um peso que vai além da sobrevivência. O Espírito Santo não apenas te protegeu ao longo da caminhada, ele está agora convertendo toda a dor vivida em autoridade espiritual. Aquilo que antes era ferida aberta, hoje começa a cicatrizar com unção. Aquilo que te humilhou será o solo onde Deus vai te erguer. Não como troféu humano, mas como testemunho vivo da graça que transforma. Porque quem foi separado pelo céu não carrega apenas memórias, carrega destino. Você já percebeu como suas palavras têm poder quando vêm do quebrantamento? Já notou como outras pessoas se aproximam de você buscando consolo, mesmo sem saber o que você viveu? Isso não é acaso. Isso é um sinal. Deus transforma sobreviventes em canais de cura. E aquilo que te afligiu tanto agora está sendo convertido em sabedoria celestial. Como está escrito: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." 2 Coríntios 1, 3 e 4. O sofrimento que você enfrentou não será desperdiçado. Há unção nas lágrimas que você derramou sozinho. O Espírito Santo recolheu cada uma, não apenas para te fortalecer, mas para te capacitar a fortalecer outros. O escolhido passa pelo que passa porque um dia será resposta para alguém que está vivendo o mesmo. E quando você se permite ser curado, você começa a curar sem perceber. Sua presença carrega paz, suas palavras carregam fogo, sua história carrega redenção. Mas para isso, é necessário aceitar que nem todos os que te feriram ficarão para ver sua cura. Nem todos os que te abandonaram
entenderão a sua elevação. Deus vai te levantar em silêncio, mas vai te usar em voz alta. Ele não precisa de permissão humana para cumprir promessas. E muitas vezes, o palco da sua transformação será justamente aquele onde antes você foi envergonhado. Como diz a palavra, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isaías 61:7. Deus não apenas te restaura, Ele te estabelece com força redobrada. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está reconstruindo aquilo que parecia irrecuperável. Ele está trocando as vestes de tristeza por vestes de autoridade. Ele está te entregando discernimento, clareza, coragem. Você não é mais quem era quando começou essa jornada. Você foi quebrado, sim, mas não destruído. Foi pressionado, sim, mas não esmagado. Foi desacreditado, mas continua de pé. Porque quem te sustenta não é sistema, não é elogio, não é aceitação. Quem te sustenta é a mão de Deus. E é com essa mão que Ele te levanta hoje, com firmeza, com propósito, com direção. Você não é mais só alguém que sobreviveu. Você é alguém que foi separado para liderar outros para fora da dor. E isso só é possível porque o Espírito Santo te formou no vale, não no palco. Ele te preparou na escassez, não na abundância. Ele te amadureceu no silêncio, não no aplauso. E agora, tudo o que você viveu está prestes a se transformar em testemunho com impacto eterno. No próximo ponto, vamos entrar no mistério do discernimento espiritual. Como os escolhidos desenvolvem a capacidade de ouvir Deus no meio do caos. E como essa sensibilidade se torna uma arma para vencer batalhas que a mente humana jamais compreenderia. Se prepare porque o que vem a seguir vai ativar algo profundo em seu espírito. Discernir a voz do Espírito Santo no meio do caos não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que se desenvolve no segredo, na renúncia, na escuta atenta que nasce da dor e da busca sincera. Os escolhidos aprendem a identificar o som do céu quando todas as outras vozes já se calaram. Eles são treinados a perceber os sinais de Deus em meio à confusão, porque sabem que quando tudo parece perdido, é justamente quando o céu começa a agir. O discernimento espiritual é o ouvido do Espírito que se forma na fornalha da dependência. Quantas vezes você tentou explicar o que sentia, mas ninguém entendeu? Quantas vezes tomou decisões que iam contra a lógica, mas que lá na frente se mostraram certas? Isso não é intuição comum, é direção espiritual. O Espírito Santo tem te guiado em áreas que você nem imagina. Ele tem te guardado de armadilhas que você não viu, de alianças que pareciam boas, mas que carregavam contaminação. E esse tipo de proteção só acontece com quem anda sensível à voz de Deus. Como diz em Isaías 30:21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse discernimento não se aprende em livros nem em conferências. Ele nasce da intimidade, da oração em lágrimas, da leitura da palavra nos dias de silêncio, da escolha diária de depender mais de Deus do que da própria capacidade. Você começa a ouvir o que outros não ouvem, perceber o que outros ignoram, sentir o que muitos resistem. E quanto mais você responde a essa sensibilidade, mais ela se amplia. O Espírito Santo vai sussurrando, direcionando, corrigindo, ajustando. Ele não é um orientador distante. Ele é um companheiro constante. Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. A função do Espírito não é apenas consolar, é também guiar. E essa direção se torna vital quando se trata de alguém escolhido. Porque os ataques não vêm pela superfície, vêm pela raiz. O inimigo não tenta te ferir apenas pelo externo. Ele tenta confundir seu espírito, distorcer sua identidade, provocar decisões erradas que comprometam seu chamado. Por isso, o discernimento é arma de guerra. Ele te livra de ciladas emocionais, de distrações camufladas, de enganos disfarçados de oportunidade. Você não está ficando louco por sentir demais. Você está ficando sensível porque o céu está te treinando. E essa sensibilidade não é peso, é blindagem. Você está aprendendo a ouvir Deus
até mesmo na confusão. Está reconhecendo a voz dele no meio da tempestade, como Elias no Monte Hóreb, quando Deus não estava no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, mas sim numa brisa suave. 1 Reis 19:12. É nesse lugar que os escolhidos operam, no sutil, no íntimo, no invisível. E quanto mais você cresce nesse discernimento, mais começa a caminhar por convicção e não por circunstâncias. Você não depende mais de aprovação humana, de sinais visíveis ou de resultados imediatos. Você caminha pela certeza silenciosa de que está no centro da vontade de Deus. E essa certeza te dá paz em meio ao caos, confiança em meio à guerra, firmeza em meio à dúvida. No próximo ponto, vamos mergulhar na forma como essa sensibilidade espiritual transforma sua maneira de orar, interceder e ouvir a Deus de forma profunda, revelando estratégias do céu para viver aquilo que só os escolhidos estão preparados para suportar. Você foi escolhido, e é por isso que sua maneira de orar mudou, já percebeu? Aquelas orações repetidas, genéricas, vazias de direção, não fazem mais sentido para você. Algo em seu interior começou a clamar com mais profundidade. Você não ora mais apenas com palavras decoradas, você geme. Você não busca mais apenas bênçãos materiais, você deseja a presença. E esse desejo não surgiu da noite para o dia. Foi o Espírito Santo quem ativou em você esse clamor que não pode ser silenciado, porque o que está sobre sua vida é grande demais para ser sustentado por orações rasas. Você já passou da fase de apenas pedir. Agora você se alinha. Agora você discerne. Agora você entra em guerra. Porque quem é escolhido por Deus aprende a orar não só por si, mas por territórios. Não apenas por livramento, mas por propósito. Suas orações incomodam o inferno, porque elas não são emocionais, são espirituais. Elas não vêm de um lugar de carência, mas de autoridade. E essa autoridade foi construída no silêncio, no secreto, nos dias em que ninguém viu, mas o céu registrou. Como está escrito, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E você, mesmo imperfeito, foi justificado por Cristo. Agora o Espírito Santo te conduz a orar com discernimento. Você sente quando algo está errado antes que aconteça. Você clama por pessoas que nunca viu. Você intercede por causas que não te afetam diretamente, mas que o céu te faz carregar. Isso não é sobre sensibilidade comum. É sobre alinhamento com os céus. É quando sua boca se torna um canal para liberar aquilo que o céu deseja manifestar na terra. A oração de um escolhido é diferente. Ela não busca convencer Deus. Ela busca entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Romanos 8:27. E é nesse lugar de comunhão que você tem sido moldado. Aos poucos, suas orações estão sendo purificadas. O Espírito Santo te afasta do ego, da vaidade, da pressa. Ele te ensina a escutar antes de falar, a sentir antes de agir, a esperar antes de mover. Porque quem foi escolhido não se apressa, se submete. Ele sabe que há batalhas que se vencem ajoelhado. Há respostas que só vêm no quebrantamento. Há revelações que só descem quando há reverência. E é nesse nível que você está sendo chamado a caminhar. Não mais como alguém que ora por hábito, mas como alguém que ora por missão. Sua oração é instrumento, sua boca é chave, sua fé é ponte. O que você declara na terra, o céu sela. O que você liga em oração, o céu ativa. Jesus afirmou: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Esse é o nível da autoridade do escolhido. Não é arrogância, é intimidade. E essa intimidade custa. Custa renúncia, custa separação, custa tempo diante de Deus. Mas nada disso é em vão. Toda vez que você se ajoelha, o inferno treme. Toda vez que você intercede, cadeias se quebram. Toda vez que você ora no Espírito, ambientes espirituais são alterados.
E tudo isso é parte da unção que está sendo construída dentro de você. O céu não te chamou para orações decoradas, te chamou para comunhão contínua, para relacionamento real, para alinhamento profundo com a vontade do Pai. No próximo ponto, vamos entender como o Espírito Santo nos conduz a um lugar de escuta tão profunda, que começamos a reconhecer o tempo de Deus com precisão, inclusive quando Ele está em silêncio. E como essa escuta ativa é uma das maiores provas de maturidade espiritual de quem foi escolhido. A maior prova de maturidade espiritual não está em saber muito, mas em conseguir permanecer firme, mesmo quando Deus parece em silêncio. O escolhido aprende que a ausência de ruídos não é ausência de direção. Há tempos em que o Espírito Santo fala alto, com sinais claros, confirmações visíveis e respostas rápidas. Mas há outros em que ele sussurra apenas o necessário para que você continue caminhando, mesmo sem entender. E é nesses períodos que o céu testa a estrutura de quem foi separado. Porque quem foi chamado para confiar em Deus precisa aprender a caminhar sem ver. Você já viveu dias em que orou com sinceridade, mas não sentiu resposta? Já se dedicou a jejuar, buscar, clamar, e mesmo assim, tudo permaneceu igual? Esse é o silêncio pedagógico de Deus. Ele não está punindo, está treinando. Ele não está ausente, está te ensinando a confiar. Porque fé verdadeira não se mede por palavras ditas, mas pela firmeza mantida. Como disse o salmista, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Deus ouve o que você ainda nem conseguiu dizer, e o silêncio dele nunca significa indiferença, significa confiança. O Espírito Santo só silencia quando sabe que o que ele plantou em você já está forte o suficiente para sustentar o que vem depois. O céu não te abandonou, apenas está te ensinando a ouvir com mais profundidade. É nos momentos de silêncio que você aprende a distinguir entre emoção e convicção. É nesse lugar secreto onde tudo parece parado que o seu espírito se fortalece para crer mesmo quando a alma duvida. E é ali que os maiores guerreiros espirituais são forjados. Jesus viveu isso antes da cruz. No Getsêmani, enquanto orava em agonia, a resposta do céu não foi alívio imediato, foi resistência espiritual. A Bíblia diz que lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Não para tirá-lo do processo, mas para sustentá-lo dentro dele. Assim também é com você. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele muda você por dentro. E esse fortalecimento invisível é o que te permite continuar quando muitos já teriam parado. Os escolhidos aprendem a valorizar cada detalhe do silêncio, porque eles sabem que, mesmo quando Deus não fala, Ele observa. Mesmo quando não age de imediato, Ele instrui por meio da espera, e essa espera te amadurece. Ela remove a pressa, destrói o orgulho, purifica a motivação. Você deixa de buscar respostas e passa a buscar a presença. Deixa de querer explicações e passa a confiar nos processos. É nesse ponto que a maturidade espiritual floresce, não nos momentos de êxtase, mas nas estações de silêncio sustentado por fé. A palavra confirma: o justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Isso significa que sua caminhada não é pautada por emoções, mas por uma convicção silenciosa de que Deus é fiel mesmo quando você não ouve nada. E essa convicção é o que separa os imaturos dos filhos espirituais. Os imaturos buscam sinais, os filhos buscam o Pai. E o Pai sempre responde no tempo certo, com a porção exata, com o cuidado invisível que sustenta mesmo sem palavras. No próximo e penúltimo ponto, vamos entrar na estação onde o silêncio se transforma em instrução e como o Espírito Santo conduz os escolhidos a momentos de revelação que redefinem o propósito e reativam tudo aquilo que parecia enterrado. Se você chegou até aqui, está pronto para discernir o tempo da ativação. E o que o céu está prestes a liberar sobre você, nenhum homem poderá interromper. Quando o silêncio termina, o Espírito Santo não apenas fala, ele revela. E quem foi fiel durante a espera
está agora pronto para receber instruções que não são comuns, mas celestiais. Esse é o tempo da ativação espiritual. Tudo aquilo que foi enterrado por dor, paralisado por medo ou adormecido pela espera, começa a ser reativado pelo sopro de Deus. O escolhido não apenas escuta, ele compreende. Não apenas recebe, ele carrega com autoridade. Porque quem atravessa o vale com fé emerge com uma unção que não pode ser explicada, apenas vivida. Você chegou até aqui, passou pelo aperto, pela dúvida, pelo silêncio, pela guerra oculta. E agora o Espírito Santo começa a ativar dons, visões, clareza, conexões, direção. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia dor sem sentido era, na verdade, solo fértil, onde Deus plantou sementes de autoridade. E essas sementes agora começam a romper. Como está escrito, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Essa promessa não é futura, ela está sendo cumprida agora, dentro de você. Essa ativação não é emocional, ela é espiritual. É quando o Espírito Santo começa a soprar ideias que vêm do alto, estratégias que não saíram de livros, mas da intimidade, palavras que não surgiram da mente, mas do céu. Quando você percebe, sua oração ganha direção, sua fala ganha poder, sua presença carrega impacto. Não porque você é melhor, mas porque foi separado, treinado, quebrantado e agora está pronto. O título se cumpre em sua vida. Você foi escolhido. O Espírito Santo quer falar com você. E agora, ele também quer falar através de você. A Bíblia mostra esse processo com José. Esquecido na prisão, traído pelos irmãos, injustiçado por quem ele ajudou. Mas quando chegou o tempo de ativação, Faraó mandou chamá-lo e ele saiu do cárcere direto para o palácio. E tudo o que viveu no silêncio fez sentido em um único dia. É assim que Deus faz com os seus. Ele permite a fornalha, mas também libera o trono. Ele permite o deserto, mas também prepara a terra prometida. Ele permite a cruz, mas sempre ressuscita quem se entrega com fé. E depois que tiverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. 1 Pedro 5:10. Essa é a promessa que paira sobre sua cabeça agora. O que parecia o fim foi, na verdade, o início do novo ciclo. E esse novo ciclo começa com discernimento, mas se transforma em autoridade. O Espírito Santo começa a te usar para coisas que antes você apenas admirava nos outros. Ele começa a operar através da sua boca, das suas mãos, dos seus gestos simples, porque agora você carrega algo que não se compra, não se imita, não se fabrica, se recebe no secreto. E o mais lindo é que essa ativação não é para te exaltar, mas para manifestar a glória de Deus através da sua vida. O propósito do escolhido não é ser visto, é ser útil. Não é brilhar sozinho, é acender outros. E o Espírito Santo vai fazer isso com você. Vai te colocar diante de pessoas que precisam exatamente da sua história, da sua dor, da sua superação, da sua sensibilidade. Porque agora, mais do que nunca, você entende que tudo o que passou foi para esse momento, para esse envio, para esse chamado que está sendo confirmado agora. A seguir, chegamos à conclusão final, o encerramento de tudo o que o Espírito Santo quis ativar neste tempo. Uma oração poderosa te aguarda, junto com a última confirmação de que o céu ainda escreve sua história com as próprias mãos. Se você chegou até aqui, não foi porque o vídeo te prendeu, foi porque o Espírito Santo te chamou. A cada palavra, ele foi trazendo à tona memórias, respostas, sinais e confirmações que só quem carrega um chamado verdadeiro consegue reconhecer. Agora você sabe, o que viveu não foi confusão, foi lapidação. As dores, os silêncios, as guerras, os isolamentos, tudo fazia parte da separação divina que recai sobre os escolhidos. Você foi escolhido. O Espírito Santo quer falar com você e já está falando. A diferença é que agora você escuta com clareza, com maturidade,
com discernimento. Nada mais será como antes, porque a partir de hoje você não caminha mais em dúvida, caminha em revelação. O que antes parecia sem sentido agora tem raiz, fundamento e direção. Você sabe quem te chamou, sabe quem te sustentou, sabe quem te levantou quando ninguém mais estendeu a mão. E porque você foi fiel no pouco, o céu está liberando o novo. Como diz a palavra, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Cada passo dado em fé está registrado no céu, e hoje essa fidelidade encontra recompensa em forma de presença, força e unção. O Espírito Santo está ativando em você um tempo de restituição. Mas não será uma restituição apenas exterior, será interior. A confiança está sendo restaurada. A paz está voltando. A voz de Deus está sendo refinada em seu espírito. Você não precisa mais correr atrás de aprovações humanas. Quem te chamou foi Deus. E quando Ele chama, Ele capacita, sustenta e envia. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Isso é promessa, isso é garantia, isso é verdade para quem crê. Agora, feche os olhos por um momento e abra o coração. Vamos orar juntos. Oração final. Senhor Deus, Pai amado, nesta hora me uno a cada pessoa que foi tocada por essa mensagem. Espírito Santo, te agradecemos porque mesmo quando estávamos perdidos, feridos ou silenciosos, Tu permaneceste perto. Hoje reconhecemos, fomos escolhidos, não por merecimento, mas por misericórdia. E é por isso que nos rendemos completamente à Tua voz. Toca, Senhor, as áreas onde há dor não tratada, onde há memórias que ainda pesam, onde há culpas que ainda prendem. Cura o coração cansado, liberta a mente aflita, derrama óleo sobre os ossos secos. Espírito Santo, fala com quem já não consegue mais orar. Sussurra Tua vontade sobre os que estavam à beira de desistir. Que esta pessoa sinta agora, neste exato momento, a confirmação do céu pulsando dentro da alma. Ela foi escolhida. Pai, levanta intercessores, profetas, líderes, homens e mulheres que nasceram para carregar Tua presença com temor e verdade. Que cada um que ouviu essa palavra saia deste vídeo com mais fé, mais sede, mais paixão por Ti. Que nenhum coração volte a ser o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, declaramos restauração, confirmação e ativação espiritual sobre cada vida que orou conosco. Que os próximos dias sejam cheios de revelações, portas abertas e direcionamento profético. E que tudo seja para a Tua glória. Amém. Se essa oração falou contigo, escreva Amém aqui nos comentários como um ato público de fé. Isso é mais do que uma palavra, é uma declaração de pertencimento. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz do Espírito. E se inscreva neste canal. Essa caminhada não termina aqui. Ela está só começando.